Cidelândia vai transmitir nesse momento, né, a palavra do Senhor. Os louvores são importantes, com certeza, né, mas eu peço a você, meu prezado amigo ouvinte da palavra de Deus, que está, né, em suas casas assistindo este culto, né, e adorando a Deus junto conosco, que você permaneça, né, ligado, conectado para ouvir a mensagem de Deus para o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Damos graças ao Senhor Jesus mais uma vez por tudo. O nosso Deus é fiel, Ele é maravilhoso. Agradecemos ao Senhor por mais esta live, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite, ainda transmitindo os cultos através de lives, mas cremos que logo o Senhor vai nos dar vitória, né? E nós vamos estar voltando à casa do Senhor, nos reunindo para adorar ao nome santo do Senhor Jesus. Eu creio que Jesus está trabalhando na nossa vida e quando nós voltarmos, nós vamos valorizar mais. Porque quantas coisas que nós não valorizamos e agora nós passamos a valorizar, não é? Em tudo, louvado seja Deus. Deus, Ele trabalha, Deus, Ele tem propósitos e agradecemos ao Senhor Jesus por isso. Eu irei ler mais uma vez aqui a palavra do Senhor que eu li, no livro de Apocalipse, capítulo 6, o versículo 12, que diz assim: E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidas de seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas, e nas montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caem sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Amém. Louvado seja o nome santo de Jesus por esta palavra. Amados, que nós lemos nesta noite para a nossa meditação uma palavra poderosa, como toda a palavra do nosso Deus. Apocalipse de João, um livro de revelação a qual o Senhor deu ao seu servo João, de coisas que iriam acontecer, do fim. Louvado seja Deus da terra, louvado seja o nome santo do Senhor, da eternidade, que nos espera. É um livro maravilhoso, é um livro abençoado, um livro que para nós cristãos, louvado seja Deus, nos enche de esperança. Um livro ao qual antes eu tinha muito medo de ler e de ouvir. Poderia ler outro livro, Salmos, eu só lia Salmos, eu só lia Provérbios, eu só lia aquilo que agradava, que era bom. E eu tinha medo de Apocalipse, mas hoje, louvado seja o nome santo do Senhor, eu amo esta palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantos ainda têm medo? Quantos ainda sentem medo desses versículos que eu acabei de ler? Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas esta nada mais é do que a palavra do nosso Deus. Sim, uma palavra de juízo, a qual o Senhor virá julgar a terra. Sim, uma palavra pouco falada, talvez você não esteja acostumado com esta palavra. Talvez você não goste desta palavra, mas a palavra de Deus, ela fala mais sobre juízo do que do amor de Deus para comigo e para contigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. O amor do nosso Deus é grande para conosco. E é por isso que Ele traz em sua palavra louvado seja o nome santo do Senhor, palavras como esta, que fala da sua vinda a esta terra, que fala do dia glorioso
terrível, louvado seja o nome santo do Senhor, para muitos. O dia em que é o nosso Deus, o grande dia do Senhor, em que Jesus irá voltar. Nesta palavra, louvado seja o nome santo do Senhor. João, ele relata o que Deus mandou ele escrever. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que no fim o sol não dará mais a sua luz, o sol vai escurecer, a lua vai tornar-se em sangue, as estrelas irão cair do firmamento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqueles ricos, poderosos da terra, louvado seja o nome santo do Senhor, vão se dar conta de que tudo que eles têm, louvado seja o nome santo do Senhor, para mais, nada mais vai servir a partir daquele momento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Rico, pobres, grandes e pequenos, irá tentar se esconder da ira de Deus que virá sobre toda a terra. E será um dia tão terrível que aqui diz que eles dirão: montes, rocha, caia sobre nós, para que nós não vejamos isso, para que nós, louvado seja o nome santo do Senhor, quem sabe escapemos desta ira. Imagine, querido, amado ouvinte, esse dia que irá acontecer. Imagina aquelas pessoas que não creem que Jesus existe, que não creem que o Senhor existe, que não creem nessa palavra. Imagina um dia essas pessoas olhar, ver o céu se abrindo e o Filho do Homem, louvado seja Deus, assentado no trono, entre as nuvens. Imagina o pavor. Louvado seja Deus, porque aqueles que creem, aqueles que não creem, louvado seja o nome santo do Senhor, não interferem em nada no cumprimento desta palavra. Se eu crer, Jesus vem. Se eu não crer, Jesus vem do mesmo jeito, porque Ele não é fiel a mim nem a você, Ele é fiel à sua palavra. Ele cumpre com o que fala, Ele cumpre com o que diz. Louvado seja Deus, a própria palavra que diz: quem pode subsistir? Agindo Deus, quem impedirá? Aí, irmão, quem pode invalidar aquilo que Deus determinou? Ninguém. Ninguém pode invalidar esta palavra, por mais rico que alguém seja. Ele não vai poder fugir deste dia. Louvado seja Deus, porque esse dia, a hora já está marcada. Como o nosso irmão louvou, aqui onde fala na parábola das 10 virgens, que o noivo chegou e pegou as virgens despreparadas, as virgens de surpresa. Assim será na vinda do Senhor. Ele virá de repente, diz a palavra de Deus, como um ladrão de noite. Uma hora em que ninguém espera, uma hora que você não está preparado. A Bíblia diz que será como nos dias de Noé. Casavam-se, davam-se casamento, compravam, vendiam, seguiam as suas vidas normais. Porém Noé passou anos da sua vida construindo uma arca, a qual Deus mandou. E Noé anunciava e dizia que viria uma forte chuva, que viria um dilúvio. Porém, as pessoas não acreditaram. Mas mesmo sem as pessoas acreditar, Deus tinha falado e Deus cumpriu. Um dia, louvado seja o nome santo do Senhor, a chuva veio. E assim será este dia que fala em Apocalipse. Muitos não creem, muitos até zombam, muitos acham não, isso é conversa. Nunca isso vai acontecer. No dia de Noé, as pessoas também diziam: nunca que esse dilúvio vai chegar, nunca que esse homem, louvado seja o nome santo do Senhor, vai escapar nessa arca de alguma coisa. Louvado seja Deus. E assim será na palavra do Senhor Jesus. E nós vemos a palavra do Senhor se cumprindo, amado ouvinte, amado irmão, a cada dia. Louvado seja Deus. Essa pandemia nada mais é do que um incumprimento da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E isso nada mais é, como nosso irmão pregando na live passada disse, isso nada mais é do que muito pequeno perto daquilo que está por vir. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia por esta palavra. Jesus sim virá. Jesus sim voltará. Louvado seja Deus, os sinais já se aproximam, louvado seja, os sinais já acontecem, sua vinda está cada dia mais perto, Jesus está cada dia mais perto de voltar, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Isso não é conversa, isso não é um povo louco, um povo fanático que está dizendo. Se você tem Bíblia na sua casa, você pode ler na sua casa, que você vai encontrar essas palavras.
Porque muito tem a Bíblia como um amuleto e deixam fechadas as suas estantes ou aberta no Salmo 91 e acham que a sua casa está guardada por isso. Mas a Bíblia não é um amuleto para a sua vida. A Bíblia é a palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, uma palavra que transforma, que salva, que liberta se você crer, se você tomar posse, se você obedecer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, querido, esse dia virá. Louvado seja o nome santo do Senhor. De repente. E nós temos vivido dias onde nós vemos claramente um dos sinais desta vinda e muitos não têm se dado conta, muitos ainda estão desapercebidos. É triste ver como as pessoas estão apegadas a este mundo, como as pessoas estão cegas e não conseguem enxergar que esse vírus, louvado seja o nome santo do Senhor, serve de alerta para mim e para você. Jesus está voltando e Ele está te dando chance para você se arrepender, para você se entregar para Ele, para nós nos voltarmos para Cristo. E quantas pessoas não entenderam ainda, quantas pessoas continuam na mesma vida, do mesmo jeito, preso nas suas ganâncias, preso na sua soberba. Louvado seja Deus, pessoas em que o seu ego, o seu eu, fala mais do que qualquer coisa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus, as pessoas são tão, louvado seja Deus, tão apegadas com as coisas desta terra. E me faz lembrar de uma palavra que o Senhor, louvado seja o nome santo do Senhor, mencionou em Lucas 12. A partir do versículo 15, o Senhor disse-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. E propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava, e ele pensava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tem em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Jesus diz: assim é aquele que para si ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui nesta palavra nós entendemos claramente o que Jesus está nos ensinando, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, do que adianta tanto dinheiro, tantas posses, como este homem desta parábola, do que adianta ser rico e não ser rico para com Deus. Porque aqueles que não, louvado seja Deus, que não são ricos para com Deus, diante de Deus ele é pobre, miserável, segue nu. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque os teus bens podem até impressionar os homens desta terra, mas não impressiona em nada ao dono da prata, ao dono do ouro, ao dono de todas as coisas, aquele que criou todo o universo. Tua riqueza não impressiona nada. E quantos ainda estão como este homem desta parábola, como esse exemplo que Deus diz, como esta palavra serve para os nossos dias, como, louvado seja o nome santo do Senhor, as pessoas estão apegadas, quando Jesus diz: não ajuntais tesouros nesta terra, mas ajuntai os vossos tesouros nos céus. E as pessoas, mesmo em meio a essa pandemia, continuam juntando tesouro nesta terra. As pessoas ainda não se deram conta que tudo isso aqui vai passar. E muitas vezes, louvado seja o nome santo do Senhor, a pessoa até se esquece que não é dono da sua vida. A pessoa pode até ser dono de uma boa fortuna, de uma boa quantia, porém, ela se esquece que ela só está respirando porque Deus está deixando. E quando Deus resolver cortar o teu fôlego de vida, não tem aparelho neste mundo capaz de sustentar a tua vida. Nem o teu dinheiro, toda a tua fortuna, nem que você tenha juntado toda a tua vida, não vai poder comprar um aparelho. Se é isso que você está pensando, que a tua fortuna vai sustentar a tua vida para todo sempre, pois não vai. Vários reis, vários poderosos
já descerá à sepultura. Porque não vai ser só quando Jesus voltar que a gente tem que se preparar só para isso. Não, em todo o tempo. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. Nós não sabemos se ele vai demorar, mas também nós não sabemos quando nós vamos partir. Seja por esta enfermidade que está assolando outra, porque não é só isso que mata. As pessoas também têm se esquecido disso. As pessoas acham que estão protegidas dentro da sua casa, que estão protegidas porque estão se cuidando. Vocês podem estar protegidos desse vírus, mas você não está protegido de outras coisas que o Senhor queira que permitir. Pessoas têm morrido a todo momento de acidentes. Pessoas têm morrido de ataques do coração. Pessoas têm morrido de câncer. Pessoas têm se suicidado. Pessoas têm partido precocemente. Quando muitos acham também que só vão partir velhos. Como este homem dessa parábola, que achava que ia gozar de tudo que ele possuía, de tudo que ele estava guardando para o futuro. E ele dizia para si mesmo, ele pensava consigo mesmo: o que é que eu vou fazer com tanta coisa? O que é que eu vou fazer porque os meus celeiros já estão lotados, já estava sobrando. Era muita a colheita daquele homem. E ele dizia: o que é que eu vou fazer com tanta coisa? Soberbo, egoísta, avarento. Aí ele pensa e diz: já sei, vou derrubar os meus celeiros pequenos, vou construir um maior, assim vai caber tudo dentro, eu vou juntar. E aí nunca mais eu vou precisar trabalhar. E aí eu direi à minha alma: come, bebe, folga, porque daqui para frente é só alegria. Daqui para frente é só gozo. Daqui para frente eu vou só usufruir de tudo que eu juntei. Aí Deus diz: louco, ainda esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Ele achava que ia ter um futuro, porém na mesma noite Jesus, louvado seja Deus, disse que ele iria morrer. E tudo que ele tinha juntado não o poderia impedir. E Jesus diz: assim é. Louvado seja o nome santo do Senhor para todo aquele que para si ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Deus não diz em sua palavra em nenhum momento, se você ler de Gênesis a Apocalipse, Jesus não diz em nenhum momento que ele tem alguma coisa contra com alguém prosperar, com alguém ser bem sucedido financeiramente. Não, Jesus está falando daqueles ricos soberbos, daqueles que são ricos, mas são pobres de espírito, daqueles que não apenas possuem, mas são possuídos por tudo que têm. Há uma grande diferença. Louvado seja Deus quando você possui alguma coisa e você ser possuído por tudo aquilo que você possui. Existem ricos, pessoas financeiramente bem, pessoas que vivem suas vidas tranquilas, pessoas que estão com seu futuro garantido, porém tem um espírito, louvado seja o nome santo do Senhor, humilde para com o Senhor Jesus, porém é rico também para com Deus. E existem pobres, soberbos, avarentos, mesquinhos, e são esses ricos que o Senhor está falando. São essas pessoas que Jesus fala. Louvado seja Deus. Sim, existem também aqueles que possuem tantas coisas. Louvado seja o nome santo do Senhor, mas se neguem a ajudar as pessoas. Pessoas que durante essa pandemia, né, assim que surgiu isso, empresários aumentaram os valores das suas mercadorias nas prateleiras do supermercado. Mercadorias que já estavam estocadas, que já tinham sido compradas por um preço que dava para manter no preço que estava. Mas não, eles pensaram: olha, uma oportunidade, igual este homem rico. Eles pensaram: olha, uma oportunidade de ganhar mais, de lucrar mais. E aumentaram os preços. Um álcool gel que era R$9, da noite para o dia passou para ser 16, 12, 14 e por aí vai. Louvado seja o nome santo do Senhor. E há todas as outras, alimentos e tantas coisas. Empresários, pessoas bem-sucedidas, mentindo,
Louvado seja o nome santo do Senhor, mentindo para ganhar um auxílio que o governo liberou para pessoas de baixa renda, para pessoas realmente necessitadas, pessoas com as suas contas elevadas, mentindo em um cadastro dizendo que não tem nada para conseguir R$600. Pessoas que não pensam no seu próximo, pessoas que tiram dos outros, pessoas que só pensam em você, neles, na sua família. Mas louvado seja o nome santo do Senhor. O que adianta querer tudo que você tem? O que adianta ganhar o mundo e perder a tua alma? Louvado seja o nome santo do Senhor. É isso que Deus nos ensina. Jesus está voltando. Jesus está vindo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando Deus não quiser mais que você não respire, você não vai respirar e pronto. Louvado seja Deus. Mas a tua vida como é que está? Tu estás preparado para o que está, louvado seja Deus, por vir? Você está preparado para a eternidade? Para se apresentar diante do grande eu sou? Ah, você não acredita, né? Porém, mesmo assim vai acontecer. Seria muito bom você acreditar. Seria muito bom se você passasse a crer. Porque esse dia vai chegar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando eu estava meditando nesta palavra, eu lembrava também do jovem rico. Louvado seja Deus, um jovem que essa já não é uma parábola, esse já não é um exemplo. Esse já não é uma história que Jesus conta para explicar melhor, para as pessoas que ouvem escutar melhor, não. Este foi um fato que realmente aconteceu. Um dia Jesus estava nesta terra e chegou um jovem e disse: bom mestre, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus diz: se você quer ser perfeito, se você quer herdar a vida eterna, louvado seja o nome santo do Senhor, guarda os meus mandamentos. Guardar é obedecer. É não só ouvir, não somente ler, não somente escutar, não somente ser amigo do evangelho, mas tomar posse e viver esta palavra. E ele diz: guarda os meus mandamentos. E ele diz: quais? Jesus diz: não furtarás, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Aí ele: e ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele diz: tudo isso eu já tenho feito. Tem mais alguma coisa? O que é que falta ainda? Aí Jesus diz: conhecendo o coração. Porque eu vejo você por fora, você me vê por fora. Mas existe um que vê além. Existe um que sonda os meus pensamentos, que sonda o meu coração, que antes que saia uma boca da minha palavra ele já sabe. Existe um que um dia eu vou dar conta de cada palavra que saiu da minha boca, de cada pensamento, louvado seja Deus, por cada plano executado. Existe um que eu vou prestar contas a ele. Louvado seja Deus. E ele, conhecendo o coração daquele jovem rico, ele sabendo que tudo que o coração dele estava preso às suas riquezas, ele diz: então, venda o que tens, tudo que você tem, venda e reparta com os pobres, e depois me siga. Aí diz a palavra do Senhor que aquele jovem, triste, porque possuía muitas coisas, sai dali triste. Ele não faz o que Jesus pede. Aí Jesus disse: será mais fácil entrar um camelo passar um camelo por uma agulha do que um rico passar no reino dos céus. Porque onde está o vosso tesouro, também estará o seu coração. Aquele jovem estava com o seu coração nas riquezas, nas coisas que ele possuía. Mas eu pergunto a você que está escutando nesta noite: é muito bom falar do jovem rico, mas e você? Reflita se Jesus, o próprio Deus, como foi naquele jovem, o próprio Jesus, dissesse para você: venda tudo que você tem, se desfaça de tudo que você tem e depois me siga, você faria? Mesmo você que não tem muita coisa, mas se Jesus dissesse: abra mão de tudo que você tem, estou te pedindo, coloque tudo nas minhas mãos, se desfaça, você faria?
Se a tua resposta for não, é porque você ainda está com o coração preso nesta terra. Louvado seja Deus. Porque Abraão, ele era um homem muito rico. Porém, o Senhor um dia pediu que Abraão, não pediu a fortuna de Abraão, porque o coração de Abraão não estava na sua fortuna. Embora ele possuísse muito do que muitos soberbos por aí têm. Porém, Abraão nunca foi preso a nada. O Senhor quis abençoar, o Senhor quis fazer, e ele reconheceu e foi grato por isso. Mas o Senhor pediu o bem mais precioso de Abraão. O Senhor pediu Isaque. Abraão, embora sendo muito rico, ele era amigo de Deus. Ele não era possuído pelo que ele possuía. Abraão sabia que tudo aqui, louvado seja Deus, era passageiro. Abraão juntava tesouros, era no céu, onde deve estar. E aí Deus pede a Abraão Isaque, seu único filho. O seu filho até então não era o seu único, porque tinha mais o seu filho tão sonhado. Aí ele pede o sonho de Abraão, ele pede o gozo, a alegria de Abraão, era Isaque. O filho da sua velhice, um filho que Deus prometeu. Isaque significa riso, significa alegria. E agora Deus está dizendo a Abraão, eu quero Isaque. Louvado seja o nome santo do Senhor. E sabe o que é que Abraão faz? Vai. E Abraão estava disposto a oferecer o seu filho em sacrifício, porque Deus pediu. E você está disposto a oferecer ao Senhor tudo que você tem? Você está disposto a abrir mão de tudo? Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus não permitiu que Abraão tirasse a vida do seu filho. A fé de Abraão era tão grande no Senhor. Louvado seja Deus, ele confiava tanto. Ele não sentia medo de Deus, porque ele conhecia o Senhor. Ele sabia que mesmo que tivesse ali matado o seu filho, Jesus ia dar de volta. Jesus ia trazer de volta. Porque com Jesus ninguém perde nada. Porque aquele que abre mão de alguma coisa, os próprios discípulos disseram, mestre, nós temos deixado tudo, o que é que nós vamos ganhar? Nós deixamos os nossos empregos, mestre, para te servir. Nós deixamos a nossa família, mestre, para te servir. O que é que nós vamos ganhar, mestre? Louvado seja Deus. E ali ele diz, nesta terra, muito. E por fim, a vida eterna. Você só tem a ganhar com Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Com Cristo, ninguém perde nada. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, que nós possamos aprender com esta palavra. E Jesus está voltando, e o que tu tem preparado para quem será? Para de estar preso com o negócio dessa vida, para de estar preso aqui, não é aqui o teu lugar, não é aqui que você vai ficar. Talvez esse futuro que tu tanto espera, que tu tanto se prepara, não vai chegar. Mas uma certeza nós temos, que o dia de se encontrar com Cristo vai chegar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Faça como Zaqueu. Zaqueu, ele era ladrão, ele roubava, ele era um cobrador de impostos. Ele cobrava mais do que ele deveria. Porém, um dia ele encontra com Jesus e Zaqueu, ele se converte. Zaqueu, ele nasce de novo. Ele diz, mestre, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Eu abro mão de tudo por ti, Jesus. Zaqueu reconheceu que tudo aquilo que ele tinha tomado não valia a pena perto do que Jesus é, perto do que Jesus tem a oferecer. E é assim aqueles que têm um encontro verdadeiro com Cristo. A Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante a um homem, um negociante, louvado seja Deus, que procurava boas pérolas, e achando uma, ele reconheceu que ela era muito valiosa, e ele vendeu tudo que ele tinha e comprou aquela pérola. E Jesus assemelha isso ao reino dos céus. Sabe o que é que Jesus está dizendo para mim e para você? Aquele que reconhece o que é o reino dos céus, aquele que reconhece o que está preparado, ele abre mão de tudo, da sua própria vida, ele renuncia os seus sonhos, ele renuncia os seus desejos, porque ele reconhece que o que eu ofereço é muito melhor e muito maior. Os planos de Deus é tão grande para a tua vida, querido. Muito mais do que tu busca nesta terra.
Essa busca desenfreada por poder, por ter. O ser humano, quanto mais tem, mais quer. Jesus tem coisas maiores e melhores para você. Jesus tem muito para te dar, muito para fazer. Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração e creia, não se esqueça. Louvado seja Deus, que assim como a mulher que está para dar à luz, diz a palavra do Senhor, assim são os sinais da vinda de Cristo. Assim a sua vida se aproxima. As mulheres, quando estão para dar à luz, eu já passei por isso 2 vezes. As dores começam bem levezinhos, os primeiros sinais, e são coisa pouca, e ali a gente está vivendo uma vida normal. Mas depois essas dores vão aumentando. Quanto mais se aproxima o nascimento da criança, mais essas dores ficam fortes. A um ponto de nós acharmos que nós não vamos conseguir suportar. E dizer, Senhor, eu não vou aguentar. Sim, é a vinda de Cristo. Os sinais apenas estão começando. O trabalho de parto está apenas começando. As dores vão aumentar. Louvado seja Deus, e Jesus vai voltar. Amém. Amém, graças a Deus, nesta noite, por tudo que nós ouvimos da parte do Senhor. A nossa irmã, ela falava sobre a justiça de Deus. Deus, ele é amor, mas também ele é justiça.